Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos dar início ao nosso recolhimento do mês de março e vamos considerar na primeira meditação algo muito nosso, muito próprio do Opus Dei, a santidade pessoal. O que é ser santo? O que o Opus Dei veio trazer, sua mensagem, e como tirar o maior fruto dela? Um grande tema essencial. Com certeza veremos algo já conhecido, mas que com certeza com um novo matiz, porque quando cada um de nós, sacerdotes, apresentamos essa mensagem que recebemos de São José Maria, sempre apresentamos com uma roupagem diferente. Vamos começar considerando esse projeto de Deus, que quis valer-se de um homem, de um instrumento para trazer o seu querer, algo que queria que estivessem presentes para todas as criaturas até o final dos tempos. O Salmo número 90 nos transmite algo que pode de forma muito importante dar importância, pode de uma forma bastante interessante mostrar um paralelismo com o que foi na vida de São José Maria, o início dessa mensagem. Assim nos diz o Salmo 90, versículo 4: porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. É o modo de expressar da Sagrada Escritura a eternidade, a história da salvação, o grande projeto de Deus. Está cheio de pequenos projetos que trabalham para esse grande fim, para levar-nos todos à eternidade. A obra O Opus Dei é um projeto desse grande projeto da história da salvação, sinal da juventude da Igreja. Começou no 2 de outubro de 1928 e acabará no fim dos tempos. Nós podemos perfeitamente entendermos, já não parará mais. E Deus esperou 20 séculos para mostrar aos homens que todos os caminhos da terra levam para Deus, chegam a Deus, são bons para encontrá-lo. Por isso Deus tem paciência, porque 20 séculos, como nós dizíamos, porque 1000 anos no Salmo 90, porque 20 séculos para quem está fora do tempo, como Deus nosso Senhor, são como um dia, umas horas, um segundo, absolutamente incompreensível para todos nós. Dentro desse projeto, o período que está circunscrito pelo 2 de outubro de 28, a fundação, e o 6 de outubro de 2002, a canonização do fundador, nós podemos entender que é um período fechado. Monsenhor Escrivá, como era conhecido nos anos 20, apresentou, viveu e foi reconhecido pela Igreja.
São José Maria fechou no dia 6 de outubro para transmitir-nos como um paradigma, como uma referência. É o primeiro capítulo dessa parte que é o Opus Dei, a face da Terra. Na realidade, nós podemos entender que é um capítulo que começa com o nascimento do fundador, no dia 9 de janeiro de 2002, pela preparação até o nascimento da obra, e que depois continua com cada um de nós. Vamos considerar agora, nessa primeira parte mais importante, o Opus Dei, santidade pessoal. O que é ser santo? Nós, dentro desse projeto de santidade de Deus para cada um de nós, que São José Maria foi um instrumento para transmitir-nos. Muitos outros capítulos esperando que levem esse título, o Opus Dei e cada um de nós. Capítulo que começou com o nosso nascimento, preparação para que conhecêssemos a obra, você e eu, cada um de nós fomos atingidos por Deus de uma forma muito pessoal. Estamos hoje no nosso recolhimento, e que acabará com o quanto nos vamos aproximando de Deus, o quanto fazemos o Espírito vida da nossa vida, e nos faremos outros santos. No fundo, os capítulos mais interessantes desse grande projeto da história da salvação é o protagonizado por cada um dos homens, que deve ser salvo. Deus quer que todos os homens se salvem. Nós lemos, ouvimos, meditamos muitas vezes essa grande verdade da revelação cristã. Salvam-se quando deixam que o projeto de Deus se cumpra sobre as suas vidas. Deixar Deus reinar nas nossas almas. Esse foi o apelo desse grande santo. Vou recordar vários episódios dele. São João Paulo II, que foi quem canonizou o fundador do Opus Dei. No dia 16 de outubro de 78, talvez já tenham lido, ou talvez lembrem por alguns comentários, o Papa assim abriu o seu pontificado: abri as portas dos vossos corações a Cristo, spalancate le porte, abri as portas dos vossos corações, das vossas almas, e deixai Cristo reinar nas vossas vidas, nos vossos corações, pois o projeto de santidade consiste exatamente disso. Deus entrou nas nossas vidas. O fundador dizia, junto com outros santos, não nos pediu licença, ele entra. Estamos agora desejosos de cada vez conhecermos mais esse projeto de santidade para nos fazermos outros santos, o Opus Dei e nós. Isso é a realização de cada pessoa, a sua santidade. Assim disse de uma forma muito clara o Papa Emérito Bento XVI. Uma pessoa realiza-se nessa terra quando descobre qual é a sua vocação e consegue fazer com que essa vocação seja vivida, seja atingida. E aí sim essa pessoa está perfeitamente, que quer dizer perfeito, completo, no latim, perficere, e alcança aquilo que Deus tem reservado para nós. Entra nas nossas almas, muda as nossas vidas e quer ter-nos bem próximos dele pela santidade, porque a santidade é precisamente isso, deixar Deus reinar nas nossas almas para que nós sejamos outros Cristos, que é uma grande definição de santidade. Já pensaram o que Deus quer de cada um de vocês? O que Deus quer de mim?
Santo, ou seja, uma pessoa que tem a Deus em conta, quer que influa na sua vida, quer que Deus participe da sua vida, que norteie, que dê o rumo, o foco, o norte, que nos encontramos com a obra na nossa vida. A obra, o Opus Dei, é precisamente o caminho que devemos percorrer para chegar à santidade, se quisermos, se aceitarmos esse belo convite. Uma oportunidade que Deus nos dá para imitarmos a seu Filho Jesus. Muitos caminhos conduzem a esse fim. Nós devemos seguir pelo que nos corresponde. O fundador do Opus Dei, para aquelas pessoas que já o conheceram há muito tempo, mais do que eu inclusive, como o Padre Vicente Ancona, que agora está no Rio de Janeiro, ele dizia que as metáforas, todas essas comparações muito profundas na vida de São José Maria eram assim muito eloquentes, elas expressavam uma realidade maravilhosa. Ele tinha uma que eu quero citar agora, muito interessante para essa parte intermediária da nossa meditação. Ele dizia que o Opus Dei, ele abre um caminho que dá acesso a Deus, à santidade, querer agradar a Deus nessa vida, que é uma outra definição de santidade, muito amplo. A gente pode imaginar, uma rodovia, porque numa rodovia caminham automóveis, caminhões e ônibus, mas um caminho bastante amplo que você pode ir pelo centro. Ele dizia assim, que você pode ir indo em zigue-zague. Se ele é um pouquinho íngreme, você pode ir assim num ritmo bastante lento, mais por um canto, mais pelo outro. Mas o que importa é percorrê-lo, é aceitá-lo, empreendê-lo e chegar ao seu final, ao seu destino. Uma metáfora que apresenta esse caminho para a felicidade, o caminho para o céu, muito amplo, e que traz a verdadeira realização, como eu dizia. Eu convido cada um de vocês a entrarem no Catecismo da Igreja Católica e lerem o ponto 27. O ponto 27 transmite exatamente essa realidade, a realidade que nós somos capazes de Deus, capazes de aceitarmos o convite de Deus, capazes de termos Deus nas nossas vidas e sermos norteados por Ele. Isso é o que há de mais verdadeiro na nossa vida e que conduz, assim, o Catecismo nos fala, por sermos capazes de Deus, pessoas que se sensibilizem pelo Criador, e aí chegamos de verdade à nossa felicidade, pelo conhecimento da verdade, ou seja, como Nosso Senhor dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus revela-se aos homens, Jesus entra nas nossas vidas, como nós dizíamos há pouco, para nos dizermos o que é verdade para nós. O grande Santo Agostinho, bispo de Hipona, ele conseguia apresentar essa realidade como sempre, ele tinha essa facilidade de conseguir transmitir tudo aquilo que Nosso Senhor nos transmitiu de uma forma muito mais acessível. Ele gostava de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fazia uma pequena inserção que dá muita luz para isso. Eu sou, Jesus é o caminho para a verdade e para a vida. Para a verdade, para sabermos o que Deus espera, quer de nós, e para a vida eterna com Deus, a visão beatífica, o que é a expressão da felicidade para cada uma das criaturas. Viver esse espírito, procurando a nossa santificação, a nossa união com Deus, através do trabalho, através das ocupações cotidianas. Há uma forma de apresentar isso que nós dizemos estar
participando das atividades do Opus Dei, estar num centro do Opus Dei, estar assistindo este recolhimento do mês de março, na primeira meditação, mas mais do que isso, importa ser Opus Dei, incorporar, ter esse espírito muito bem entendido e fazê-lo vida da nossa vida. Isso sim é ser Opus Dei, o que o fundador mais desejava para cada um de nós. Pessoas que vivem para com a sua vida. Seu exemplo, a sua palavra espalham essa ideia. Quero recordar um exemplo que nós tivemos em Roma, em 1965, quando o Papa, durante o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI quis fazer a visita a um centro de formação do Opus Dei, de formação técnica, muito parecido com o nosso CEAP, da Pedreira, esse centro, que vai fazendo com que os rapazes possam receber uma formação técnica e depois conseguirem uma atividade profissional. Pois o Papa Paulo VI esteve no Centro Elis, ficou maravilhado, porque iam apresentando os vários cursos que eles tinham, as atividades esportivas, que também era a recreação daqueles estudantes da cidade de Roma, e a seriedade com que as pessoas faziam os trabalhos, por exemplo, de tornearia, mecânica, parece uma pessoa num torno, usinando uma peça metálica, e o Papa ia assim, aprendendo, incorporando, desfrutando de cada uma daquelas cenas que ele ia registrando no seu coração, e o seu comentário final nessa parte da visita foi espetacular. Ele disse assim: qui tutto è Opus Dei. Aqui tudo é Opus Dei. Aqui tudo ele quis dizer isso, aqui tem todo esse matiz de fazer a coisa bem feita, de ter a Deus presente como um espectador divino que nos acompanha e que quer-nos cada vez melhores. Pois é um belo resumo do que eu queria transmitir para cada um de vocês, nós desejosos de sermos Opus Dei, para poder, com as nossas vidas, ouvir de Deus, ouvir, como o Papa dizia, agora somos, como tutto qui è Opus Dei. A definição da obra: difundir a chamada universal à santidade. Como diz o ponto número 1 de caminho, que a tua vida não seja uma vida estéril, sê útil, deixa rasto, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Talvez vocês já tenham considerado frequentemente, ou talvez não, talvez possa ser até para uma pessoa que está começando a conhecer o Opus Dei, uma novidade. Vejam que verbos, que expressões fortes: ilumina, ser útil, deixa rasto. Isso impacta muito quando lemos. E assim vai terminando: apaga com a tua vida de apóstolo o rasto viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio. Quão frequente pelas ideologias no mundo atual. E aí ele fecha: incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. A partir do momento em que a gente vai incorporando, vivendo, sendo Opus Dei, esse ponto se torna realidade nas nossas vidas. Queria citar um exemplo que me impactou muito. Quando vocês começam a fazer um pouco de oração com os pontos de caminho, quero fazer um inciso aqui. É ou não é verdade que esse ponto número 1 de caminho, o fundador escolheu muito bem para abrir o livro Caminho, que tem 999 pontos? Sem dúvida alguma, ele quis que o primeiro ponto fosse muito forte. E eu senti isso, realidade, na vida de um dos rapazes que orientei para fazer a oração. Fazer um pouquinho de oração, como muitos de vocês, ou todos fazem, de pegar, por exemplo, o Caminho, uma página do Evangelho, uma homilia de um santo, e buscar a presença de Deus e conversar com Deus,
Como diz o ponto 91 de caminho, o que é fazer oração? Oração é falar com Deus, mas de quê? De todas as nossas realidades. Eu sugeri que esse rapaz começasse pelo ponto 1, que ele fizesse o seguinte: fulano, faz assim, reza uma Ave Maria, procura assim estar na presença de Deus. Ele nunca tinha feito oração na vida dele. Começa o ponto número 1 de caminho, reza uma Ave Maria, e depois você perceber que você já esgotou aquilo que o ponto tem para te dar, daí você passa para o próximo, 2 minutinhos em cada ponto, talvez um pouco mais, um pouco menos, e daí você passa para o próximo. Quando der 10 ou 15 minutos, daí você interrompe e procura agradecer a Deus por aquele tempo de meditação. Na conversa seguinte, ele começou com isso porque ele achou que ele tinha faltado, que ele não tinha feito como eu tinha sugerido. Ele falou: padre, eu queria dizer como eu fiz, eu queria que o senhor me corrigisse se eu estiver assim, se eu não tiver entendido corretamente. Eu falei assim: olha, eu fiz como o senhor sugeriu, comecei fazendo oração, fazer uma Ave Maria, procurei ter a Deus presente, o Espírito Santo na minha alma, e comecei, folhei, abri caminho, número 1. Eu vou falar uma coisa para o senhor, eu não esgotei ainda, eu estou há uma semana no ponto 1, pois eu tive que dizer para ele: pois você entendeu perfeitamente o que eu quis te transmitir, até esgotar, e eu posso talvez exagerar, mas esse ponto eu acho que é inesgotável, porque o mundo atual precisa de muita luz. Precisa de pessoas como você que quer deixar rastro. Você, o protagonista dessa história, e você que me escuta. De que a nossa vida não seja estéril, que a gente marque o coração das pessoas com algo que seja útil, que faça com que cada um de nós sejamos melhores e possamos pôr fogo, incendiar os caminhos da terra, levando o fogo de Cristo que nós temos dentro de nós para aquecer as outras almas. Essa é a nossa missão. Perceber que de nada adianta uma mensagem muito boa, muito bela, se não há pessoas que a vivam. O Espírito não serve de nada se não está encarnado nas pessoas, se não há pessoas que o vivam e o transmitam. Esse rapaz que eu comentava do ponto número 1, dizia que caminho mudou a minha vida. Isso aconteceu também com a canonização de São José Maria. Ao ser glorificado e ser posto como exemplo de vida, o Papa João Paulo II dizia, no dia da canonização, 6 de outubro de 2002, deu um título para o fundador muito bonito: Santo do Cotidiano, ou seja, que conseguia levar cada uma das realidades cotidianas, o trabalho, o descanso, o entretenimento, o esporte, a vida social, a vida profissional, cada um desses momentos para Deus. E passamos a ser o santo do dia a dia, o santo de quaisquer realidades do local onde nós estejamos, nos encontremos, levar as coisas para Deus. O Senhor o quer e quer que o façamos, que mudemos e que incorporemos agora esse modo de ser. O tema da nossa meditação, santidade pessoal, o que é ser santo, pois é precisamente essa mudança. Mostrou que a vida cotidiana é um lugar de encontro com Deus e todas as atividades são possíveis de serem santificadas. A força santificadora que tem a vida corrente, pois isso expressou São João Paulo II com o título Santo do Cotidiano. Ele dizia também, por ocasião do congresso, com motivo do centenário
9 de janeiro de 2002, ele nasceu em 1902, foi realizado nessa ocasião o congresso, e São João Paulo II dizia: os pequenos acontecimentos do dia encerram em si uma riqueza insuspeitável, e, vivendo-os com amor a Deus e aos irmãos, é possível superar na sua base toda a ruptura entre fé e vida cotidiana. Que algumas pessoas, às vezes, por motivo que seja, porque não tem a devida formação, ou porque tem vergonha, ou porque existem muitos porquês, existe como uma dicotomia, uma separação, dois caminhos que ficam caminhando paralelamente, e esse modo de apresentar essa realidade faz com que eles estejam assim, para e passo, muito unidos: fé, o conhecimento de Deus, Deus nas nossas aulas, nas nossas vidas, e a vida cotidiana. A bondade das realidades terrenas é uma consequência de tudo que nós dissemos até agora. O mundo é bom porque foi feito por Deus, saiu das suas mãos. Podemos ser pessimistas, até um pouco negativos, que significaria voltar às antigas ideias de ser santos apesar das circunstâncias da vida cotidiana. Por exemplo, a gente pode ser um pouco pessimista, um pouco negativo com as realidades atuais, a pandemia. As pessoas, às vezes, com gestos de interesse, e eu tenho visto também um contraponto que me dá uma grande alegria: famílias que vão assim com um altruísmo impressionante, por exemplo, levar sanduíches na Praça da Sé. Outra família que levou uma localidade em Paraisópolis que cuida de crianças órfãos, e querem fazer um pouco de companhia, um pouco de carinho, um pouco de companhia. Como era entendida antes a santidade? Antes era entendida como para religiosos, para religiosas, para sacerdotes. A pessoa tinha que ter já assim essa condição anterior. E é por isso que com o Opus Dei apresenta-se esse panorama maravilhoso: abriram-se os caminhos divinos da Terra. Agora, todos os caminhos humanos honestos conduzem ao céu. E cada capítulo nosso é um capítulo que se abre, porque cada vida é única e irrepetível, e as circunstâncias de cada um são diferentes. Mas são essas as que nós devemos santificar. Agora, no meio da pandemia, já alguns meses atrás, quando vocês estavam voltando às aulas presenciais, uma pessoa me falava que estava na USP, saiu no intervalo e estava com o livro Caminho na sua mão, e me dizia assim: puxa vida, qual o capítulo que eu poderia fazer oração agora? Pegou o índice do livro Caminho e não teve dúvida: alegria. Eu vou agora selecionar alguns pontos, eu vou fazer um pouquinho aqui no meio da rua, dizia, a gente pode se encontrar em Deus no meio da rua. Ele estava lá num gramado lá na USP e começou a fazer essa oração, mandando, estava cansado, acho que tinha saído de uma prova, e começou a meditar um ponto, e depois outro, e depois ele veio contar para mim. Eu fiquei muito assim satisfeito. Falou: padre, eu saí muito alegre daquela oração. E eu confidenciei a ele. Falou: fulano, pois você cumpriu o paradigma, a definição de oração. É dirigirmos-nos a Deus, aproximarmos dele, manifestar o que levamos no nosso coração, deixá-lo entrar e alegrarmos-nos com essa grande realidade de termos Deus presente nas nossas vidas. E queria, antes de terminar, dividir com cada um de vocês, pensar que estamos ainda no começo. São José Maria dizia que para uma instituição que vai durar séculos, até o fim do mundo, 70, 100 anos, é muito pouca coisa. 2028 está se aproximando, o centenário do Opus Dei está já bem próximo. E eu queria que vocês tivessem algumas referências, como
muito acessíveis. Por exemplo, o bem-aventurado Álvaro del Portillo, ele foi um engenheiro que depois se ordenou sacerdote. A que eu queria fazer mais ênfase é a famosa Guadalupe Ortiz de Landázuri, uma moça que acaba de ser beatificada e era estudante fez química, uma mulher que tinha, vida docente, fez doutorado em química. Eu quero deixar uma última sugestão. Gostaria que cada um de vocês, gostaria que assim, incorporassem isso, que fizessem de vez em quando a novena da Guadalupe, para pedir qualquer coisa. Uma pessoa que está com Covid, uma pessoa que está sequelada, que está assim, perdeu, algumas pessoas estão perdendo a memória, outras estão perdendo o olfato, fica muito tempo sem sentir o gosto das coisas. E eu tenho visto várias graças, pessoas sem emprego. É bonito porque essa novena que vocês podem encontrar no site do Padre Francisco Faus, Padre Faus, www.padrefaus.org.br, vocês vão no ícone novenas, novena da Guadalupe, e daí eu sempre gosto de dizer que essas novenas, tem várias novenas lá, essas novenas, essa da Guadalupe, ela tem duas finalidades: ao que nós pedimos para que ela consiga como intercessora diante de Deus, porque uma pessoa que foi bem-aventurada, ela está já junto de Deus e pode interceder, e por isso que ela consegue as graças para nós. A gente consegue a graça que a gente precisa, como eu sugeri a vocês, e em segundo lugar a gente aprende com a pessoa. Tem muitos exemplos, várias citações na página da esquerda, que vai apresentando exemplos da sua vida. A gente vê como essa também foi santa do cotidiano. Vamos terminar pedindo a Nossa Senhora que ela como sobre estar em Nazaré, junto de José, junto de Jesus, que ela também nos ensine a viver assim, no meio das coisas mais cotidianas, sejamos como Cristo, levando todas as coisas para o seu Pai no céu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,